Boa noite, sejam bem-vindos a essa nossa terceira aula, né? E ao mesmo tempo é mais do que uma aula, né? É um aprendizado. E o tema dessa aula é o perdão e o auto-perdão, né? E ao longo da aula vocês vão entender o que quer dizer perdão e o que quer dizer auto-perdão, tá? O perdão é algo libertador, né? É algo extremamente difícil e, ao mesmo tempo, é um assunto difícil até de ser falado, né? Dificilmente você chega com alguém e vamos falar sobre perdão, sobre perdoar. Não é um assunto que faz parte do ser humano, porque nós não nascemos, né, com esse dom de perdoar. Mas olha como é interessante. O perdão ele é dividido em duas partes, né? Você ceder, perder o perdão e você se perdoar, né? E também aceitar o perdão. Então, olha só, né? O perdão, ele é, assim, tem muitas dinâmicas. E antes de vocês entenderem e de eu me aprofundar ainda mais nessa questão do perdão, eu quero apresentar a vocês os três R's. É isso mesmo, né? Os três R's: ressentimento, rejeição e remorso. Qualquer ser humano que vive nesse planeta Terra, em algum momento da sua vida, ou já experimentou ou vai experimentar uma dessas três emoções: ressentimento, rejeição e remorso. Esses três sentimentos, eles são os mais traiçoeiros do que qualquer outro sentimento juntos, ó, qualquer outro sentimento junto, eles são os mais traiçoeiros. Por quê? Porque são eles que ficam entranhados, corroendo o nosso estado de espírito durante dias, semanas, anos e até mesmo por muitos, muitos anos mesmo, né? E o que faz a pessoa carregar por tanto tempo essa dor? Porque todos esses sentimentos, eles se baseiam no passado, ó, remorso, ressentimento, percebe? Né? Se eu estou ressentida, eu algo que me causou um sentimento ruim, eu fico ali remoendo ele, entende? Por isso que essas emoções elas estão ligadas ao passado, né? A palavra ressentimento significa literalmente sentir novamente, vez após vez. Por isso que é muito, né, se encaixa muito bem na palavra perdão, né? Então, quando a gente não perdoa, a gente fica ressentida, ou seja, sentindo várias e várias vezes aquela dor do passado, a dor da ofensa, a dor do, da rejeição, né? Que a pessoa ali talvez você interpretou daquela forma. E em vez do acontecimento ficar no passado, ele continua sendo reproduzido emocionalmente dentro da sua mente, dentro do seu corpo. Por isso que o ressentimento mantém a pessoa presa à dor, como se o acontecimento estivesse acontecendo novamente cada vez que ela se lembra, como se estivesse acontecendo exatamente naquele momento. E já a rejeição, né, que eu falei que a rejeição ela está ligada ali à questão de perdoar, né? Por que que a rejeição está ali junto? Porque a rejeição é uma sensação de não ser aceito, não ser valorizado ou não ser acolhido ou reconhecido ou escolhido, né? E quando você passa por uma situação como essa, né, de que alguém te ofendeu, você interpreta aquela situação como você está sendo abandonado, está sendo criticado, que você não está sendo reconhecido ou que não faz diferença ali a sua ausência ou aquela pessoa não mostrou nenhum tipo de consideração por você, né? Por isso que ele falou daquele jeito, por isso que ele me ofendeu, por isso que ele me humilhou, ele tirou uma brincadeira que eu não gostei, eu não fui a escolhida, né? Então, enfim, então por isso que rejeição é, encaixa com muita perfeição aqui dentro dos três R.
E quando a rejeição não é trabalhada, a pessoa pode começar a acreditar que existe algo errado com ela mesma, afetando assim a autoestima, a confiança, né? Ou seja, vocês que têm problema com a autoestima, né, tem uma autoestima muito baixa, é uma pessoa muito insegura, muito medrosa, né? Então está muito relacionado à questão do perdão, tá? E remorso, né? O remorso faz parte dos três R's lá, né? O remorso é um sentimento de culpa relacionado à própria pessoa. É quando a pessoa ela olha para o passado e pensa, eu deveria ter feito diferente, eu não deveria ter feito aquilo, eu não queria ou eu não deveria ter falado daquele jeito. E aí você fica naquele eu não deveria, eu não teria, eu não poderia, e eu. Então, aí junta lá com o remorso, né, de estar remoendo, aliás, com ressentimento, aí fica remoendo. Então, gente, dá certinho. Esses três R se encaixa perfeitamente nessa questão do ressentimento. Percebe a conexão que existe, né, entre esses três R? Por isso que falar em perdoar, lembrem-se dos três R: remorso, ressentimento e rejeição, tá? E o problema do remorso é que quando ele permanece por muito tempo, ele deixa de ser aprendizado e passa a se transformar em autoacusação, em condenação, impedindo que a pessoa siga em frente. Então, por isso que o perdão e o auto-perdão, eles são essenciais. O perdão ajuda a libertar a mente do ressentimento e da rejeição, e o auto-perdão ajuda a libertar o coração do remorso. E quando esses três sentimentos começam a serem trabalhados junto, a pessoa cria um espaço interno para o novo, e ela passa a ter mais paz, mais leveza, mais liberdade emocional, né? Ela não fica presa ao passado, porque o perdão está muito relacionado ao passado, né? E quando a pessoa começa a cuidar mais dessa área, né, de se perdoar e perdoar o outro, aceitar o perdão, ela se livra de problemas de ansiedade, de tensão muscular, né? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu sofro de fibromialgia? Pois é pessoa que carrega muito remorso, muita mágoa, muito ressentimento. E aí o corpo tende a ficar tensionado o tempo todo. Aí, se o corpo fica muito tempo tensionado, logo você passa a desenvolver a fibromialgia. Dores físicas, né? Cansaço emocional. Por quê? O cansaço emocional, o nome já diz, vem da mente. E você está gastando muita energia ressentida, ou seja, lembrando daquele problema, você gasta muita energia com esse remorso. Lembra? O remorso é o quê? É ficar. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter falado aquilo. Aí fica aquele eu. Só que você só pensa, você não vai lá e faz, você não age. Então você gasta a parte mais importante do seu corpo, que é a sua energia da mente. Resumindo, você não resolve nada, né? Porque você acaba adoecendo por guardar essas emoções, você adoece mentalmente, emocionalmente e, consequentemente, fisicamente. E entendendo mais a palavra perdão, o perdão é um processo emocional e mental em que a pessoa decide liberar o sentimento de raiva, ressentimento ou desejo de vingança contra o outro que feriu. E isso não significa que o que aconteceu foi certo, justificável, ou que tipo, ah, agora eu vou perdoar e vou continuar amiga como antes da pessoa, né? Eu vou perdoar aquele ladrão e vou lá tirar a queixa. Não é também ser besta, né? Perdoar não significa se tornar uma pessoa besta, não é isso, tá? A decisão de perdoar é não carregar mais o peso, aquele fardo dentro de você. E você também, depois disso, não é obrigada, porque você perdoou aquela pessoa, a continuar sendo amiga dela. Lembre-se, ela te magoou, ela te feriu de alguma forma.
né? E não vai ser da noite para o dia que você vai ficar curada daquela marca, daquela dor. Não vai ser da noite para o dia. E o fato das pessoas, não sei se vocês lembram quando vocês eram criança que você brigava com seu irmão, e aí a mãe vinha e, pode se abraçar, pede desculpa. Né, lá na escola, a professora faz isso também. Um coleguinha bateu, aí a professora abraça seu coleguinha, pede desculpa e não sei o quê. Gente, não é bem assim esse perdão, né? Não é você chegar com a pessoa, pedir desculpa, ou ela vir te pedir desculpa, e você se abraçar e é aquele felizes para sempre. Não, não vai ser assim, tão simples, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que quando você age dessa forma, né, concedendo o perdão, algo dentro de você muda, muda completamente. E o contrário também, viu? Quando não há perdão, né? Ou seja, quando nós não perdoamos, muitas das vezes continuamos emocionalmente ligados àquele acontecimento, né? É como se a mente voltasse repetindo de várias vezes aquela situação, e a cada vez que a gente relembra daquilo, né? O corpo reage da mesma forma. Então, eu não estou dizendo aqui que você vai perdoar e pronto, acabou, você não vai mais sentir mais nada. Não, vai levar um certo tempo, sim. Mas quanto mais você exercitar, né, eu lembro de ter lido num livro que diz assim: quanto mais inteligência emocional você desenvolver, mais fácil vai ser você passar por essas situações sem precisar perdoar, porque você vai entender o outro. Então você não vai se ressentir com ele. Tá fazendo sentido para vocês essa questão do perdão? Vocês já sabiam? Me contem aí nos comentários. Vocês já tinham ouvido falar sobre esses três R's? Res- Comente aí, coloque um coraçãozinho. Eu também nunca tinha ouvido falar desses três R's, né? E estudando assim bem a fundo, né? Desde 2024, eu venho estudando bastante sobre esse ponto, né? Do perdão. E às vezes a gente fala muito, né? A gente ouve na igreja, na congregação, né? A importância de perdoar. Inclusive, a gente é muito incentivado a, a perdoar, né? Se vocês forem ler lá nos evangelhos, Jesus fala muito, né? Fala 77 vezes você deve perdoar o seu irmão. Lá na oração do Pai Nosso, lá fala, né? Da importância do perdão. Jesus menciona várias vezes ali a palavra perdão, perdoar na oração do Pai Nosso. Então, perdoar é algo muito importante, porém muito difícil. E olha as consequências, né, de quando você não perdoa. E eu quis trazer dentro dessa fase para vocês, né, porque a gente vai trabalhar 5 fases e uma delas, dentro lá do grupo Pago, a gente trabalha 5 fases e a terceira é o perdão. Por quê? Porque dentro das minhas formações, estudando bem a fundo, eu percebi que o perdão é algo que ele adoece, gente, literalmente, literalmente. E eu queria muito compartilhar com vocês a minha experiência, que eu acho que vocês, algumas que já me acompanham há muito tempo, como a Fran, ela já participou de vários workshops, várias mentorias minhas, ela já sabe bem essa parte da minha vida. Aí a Thaís bem explicado esses três R, às vezes os três R trabalham juntos. É verdade, Thaís. É, quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, meus pais se separaram e a minha mãe foi embora e deixou a gente com meu pai, né? Eu e mais 4 irmãos. E assim, da noite para o dia, ela anoiteceu e não amanheceu em casa. E nós não entendíamos, assim, a gente não entendeu nada o que foi que aconteceu, né? E a gente foi crescendo só com a história do meu pai, né? Meu pai contava uma história horrível sobre a minha mãe. E não demorou muito, meu pai, ele casou com uma outra mulher, e essa mulher se tornou a nossa madrasta, né? Até hoje, na fase adulta, né? Ela ainda está viva. E só que, como ela nunca teve filhos, para ela foi desafiador, né? Casar com um homem já com 5 filhos,
né? Eu tinha 3 anos, a minha irmã não tinha nem um ano de idade, e meus outros irmãos eram mais velhos que nós duas, eu e essa minha irmã mais nova. E ela pegou assim, assim, da noite para o dia, no estalo de dedo, uma responsabilidade muito grande. E ela contava assim também muitas coisas sobre a minha mãe. E aí eu fui crescendo com uma imagem da minha mãe como sendo a pior pessoa do mundo, só perdia pro diabo. Porque meu pai falava muito mal da minha mãe, muito mal mesmo. Falava que ela era uma prostituta, que ela era uma safada, que ela não prestava, que ela traiu ele com todos os homens da rua, que ela era muito perversa, que se ela fosse mãe mesmo, ela não tinha ido embora e deixado a gente, coisa desse tipo, sabe? E eu fui crescendo com um ódio muito grande da minha mãe. E quando as pessoas perguntavam se eu tinha mãe, eu dizia que a minha mãe tinha morrido, sendo que a minha mãe está viva até hoje. Minha mãe tem 70 e poucos anos. E eu falava, minha mãe morreu. Olha para vocês verem o quanto eu tinha ódio da minha mãe. E aí não fazia sentido, né? Como é que eu saio para ensinar a Bíblia para as pessoas, falo do perdão, ensino o perdão para as pessoas lá na congregação, eu comento sobre perdão, e eu com uma pendência enorme dessas com a minha mãe. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido a gente carregar amor e ódio no mesmo lugar, né, no coração? Será que tem como você colocar, né, dentro do mesmo copo óleo e água e fazer eles se misturarem? Não, né? Ou é só óleo ou é só água. Os dois juntos, eles não se misturam, não se misturam. Era o que acontecia dentro de mim, né? Eu falava, ensinava, pregava algo sobre perdão, sobre amar, e dentro do meu coração estava sendo nutrido por muitos anos vingança, sentimento de vingança, porque quando eu falava que a minha mãe estava morta, era uma forma de eu me vingar dela. Porque imagine a minha mãe saber que eu falava isso dela. Quanto ela iria ficar triste, né? E eu fui crescendo e a minha irmã mais velha sempre nos incentivava a conhecer a nossa mãe, ir lá visitar ela, né, saber da história. E principalmente eu era uma das pessoas que mais tinha aversão a essa ideia de ir lá, de perdoar e tudo. E eu, de todos os meus irmãos, quem mais adoecia era eu. Adoecer, assim, de ficar entre a vida e a morte, literalmente, né? E quando chegou assim numa situação que eu fiquei no fundo do poço, que eu comecei a fazer terapia, foi uma das coisas que a minha terapeuta falou sobre essa questão do perdão. E na hora eu fiquei foi chateada com ela, porque ela tocou num assunto que para mim não é que eu não perdoasse a minha mãe, mas eu não tinha nada contra a minha mãe. E aí ela falou, tu precisa trabalhar essa questão. A maioria dos teus problemas de doenças físicas tem a ver com esse ódio que tu tem da tua mãe. E eu não aceitava aquilo. Aí entra a falta da humildade. Aí percebe, né, que foi uma coisa levando a outra. Eu não perdoava, eu tinha sentimento de vingança, de ódio e o ego muito alto, né? Porque uma pessoa que não aceita que a outra está falando para ti algo que é puramente verdade, né? E você não aceitar, olha só, o nível do seu ego, né? E aí eu terminei o processo da terapia, evoluí muito, muito mesmo. Só que eu tinha assim, parece assim que eu fiquei travada no tempo. Fiz a minha formação como terapeuta, mas eu não deslanchava, eu não crescia. Eu tinha muita dificuldade de fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Dar uma aula, assim, tipo, dar uma aula em cima da hora, porque praticamente foi o que aconteceu hoje, né? Eu me preparei agorinha, faltando alguns minutos para essa aula, para essa matéria aqui. Eu era muito insegura. E aí, eu conversando com uma das minhas colegas da formação, né, da turma, eu comentei isso com ela. Ela falou assim, Nete, me desculpa te dizer isso, mas tu tem um problema sério com a tua mãe. Ela não conhecia essa história que eu estou contando aqui para vocês, mas só de eu contar a história para ela, da dificuldade que eu estava tendo como terapeuta, inclusive eu ainda disse assim para ela. E sabe o que é interessante? É que a maioria das pessoas que vêm para terapia comigo tem problema com a mãe. Eu falei assim mesmo para ela.
Ou seja, a minha vibração, né, era uma vibração que estava assim meio que escancarando a minha cara que eu precisava corrigir isso na minha vida. E lembre-se, gente, isso que eu vou falar para vocês, não esqueça. Todos os acontecimentos da sua vida vai ser para você aprender algo. Aí eu lembro até de uma. Rapidinho eu volto para esse assunto. Deixa eu só mostrar aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? A nossa vida, ela é como se fosse assim, ó, né? Vocês podem ver aqui, ó. É como se fosse assim. A nossa vida, ela não é reta. Porque se ela for muito reta, você não se desenvolve em nenhum aspecto da sua vida. Então, a sua vida vem reta aqui, aí bem aqui para, porque você, aqui é um problema que vai fazer você desenvolver. E aí você vai, né, se desenvolve, cresce, viu? Que a linha aqui é para cima. Aí você desenvolve, cresce, aí a sua vida fica normal, fica leve, fica boa, legal e tudo. Aí, pá, aí tem outra barreira. Essa barreira aqui é porque você desenvolveu, mas precisa desenvolver outra área da sua vida. E aí, novamente, você precisa, para poder seguir, você precisa desenvolver, e quando desenvolve, você cresce mais. E aí você leva uma vida tranquila. Aí, novamente, e assim vai, até você morrer, né? E eu era mais ou menos isso. Me formei como terapeuta e eu não saía daqui, né? Tava muito reta a minha vida. Aí eu não tem alguma coisa errada, eu não saio, não vou nem para baixo nem vou para cima. Aí fiz outra formação do mesmo jeito. Comecei bom, não pensa que não travei de novo. Aí tá aqui, ó, a minha trava, eu não passava dessa trava. E aí essa minha amiga me indicou fazer uma sessão específica do perdão. E aí eu fui, fiz a sessão do perdão. Gente, do jeito assim que eu fiz a sessão, eu fiquei, quando eu terminei, eu fiquei com raiva, porque a minha terapeuta tinha falado isso, aí essa minha amiga tinha me falado isso, e nessa sessão, essa terapeuta, eu fui para uma outra terapeuta, só para vocês terem ideia, gente, só para vocês. Eu paguei R$ 500 nessa sessão para ouvir a mesma coisa que a minha terapeuta e minha amiga tinha falado. Aí eu terminei, eu fiquei chateada e eu passei o dia pensando nisso. Eu falei, não é possível que eu tenha isso com a minha mãe. O ego é muito, olha, é traiçoeiro, viu, o ego. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão do ego, desenvolver humildade. E aí ela deu umas ações para eu fazer, né? Ela deu alguns exercícios para eu fazer. E eu disse, eu não vou fazer, não vou fazer. Aí tá. Passou vários meses. E eu melhorei, quando eu fiz essa sessão com ela, eu melhorei um pouco. Aí eu subi e fiquei aqui. Tava indo bom, de repente começou a travar minha vida de novo, minha carreira, principalmente a minha carreira. E eu não progredia, eu não subia. Aí eu comentei com uma outra colega minha, que se formou junto comigo. Aí ela disse assim, Enete, e ela não sabia dessa história que eu tô contando aqui para vocês. E ela disse, Nete, enquanto você não resolver um problema com a tua mãe. Aí eu falei, sério? Ela disse assim, sério, enquanto você não resolver, você tem um problema sério com a sua mãe. Eu falei assim, mas... Aí eu comigo, mas rapaz, parece que esse povo tem uma bola de cristal que toda vez que eu falo como tá a minha carreira, né? Que está travada é minha mãe, não é possível. Aí ela falou assim: Olha, se tu não quiser resolver com a tua terapeuta, eu vou te indicar uma pessoa para tu fazer uma sessão, para tu entender essa questão da tua vida profissional travada. Aí ela falou: Se tu não quiser, eu vou te dar um número, tu decide. Tá bom. Ela me deu o número, aí eu entrei em contato, era um terapeuta, e eu paguei R$ 4.000, gente. R$ 4.000 por uma sessão.
Foi a mesma coisa que a minha terapeuta falou, que a minha amiga falou, que a minha outra, que essa outra terapeuta e essa minha outra amiga falou. Eu paguei R$ 4.000 em uma sessão de 30 minutos, que foi assim, na hora que o terapeuta perguntou assim para mim, o que é que eu quero resolver? Eu disse assim, a minha carreira, assim, eu não saio daqui, eu não deslancho profissionalmente, financeiramente. Aí ele falou assim, como é o seu relacionamento com a sua mãe? Parece assim que ele tinha uma bola de cristal. Aí eu falei, é assim, 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 assim. Aí ele, você está preparada para resolver isso hoje? Aí eu disse, eu acho que sim. Aí ele, então vamos resolver. Eu tenho essa gravação até hoje. Foi gravada essa sessão. E ali, naquela sessão, eu entendi que eu precisava urgentemente resolver isso com a minha mãe. Eu precisava ter uma conversa de adulto com a minha mãe e perdoar ela, resolver isso e tirar esse sentimento de vingança, de ódio de dentro de mim. Até aqui vocês estão entendendo, gente, qual é o resultado de você carregar esse sentimento? Vocês estão entendendo como é delicado, como é Menina, sério? eu tô entendendo que o negócio é muito sério. Ah, é sério, né, Muito Neide? mesmo. É, agora essa revolta desse meu sentimento aí não é com minha mulher, é com meu pai. Pois é. E aí a gente não entende, viu, Neide, por que que a vida da gente tá travada, né? Por que que Uhum. as coisas não progride, só regride, ou quando progride um pouquinho, você leva um tombo e olha para voltar a entrar no eixo de novo, Dá né? trabalho, viu? Dá trabalho, né? E geralmente, e detalhe, viu, gente? Não é porque eu estou contando a minha experiência aqui, o meu problema está relacionado com a minha mãe. Então, os problemas na minha vida é relacionado à minha mãe. Se eu tivesse um problema igual a Neide tem com o pai, os problemas da minha vida seriam outros, tá? Olha como isso é muito louco, mas é cientificamente comprovado, viu? Dependendo da pessoa com quem você tem problema, o estilo de problema da sua vida é de um jeito, a dinâmica, se for com o pai, é outra, tá? E aí, gente, É, depois que eu fiz. Sim, quer perguntar, Leide? não, é isso mesmo. É, o meu sentimento com ele era muito ruim. E minha vida nunca, toda a vida era nadar, nadar, nadar e morrer no mesmo lugar. Não movia, não. Até que eu te Hum, contei lá naquela hora, lá no áudio, que eu dei uma reviravolta, foi 10 anos, sem eu nem falar com ele, 10 anos. Se eu visse ele, para mim que eu tava vendo era um fantasma. Eu hum, tremia do dedo do pé ao fio do cabelo da cabeça. Até que um uhum, belo dia nós se barramos mesmo, assim, tivemos que ficar cara a cara. Aí a gente teve aquela conversa, mas não é aquele negócio de dizer assim, ah, eu amor da minha vida, de eu sair da minha casa para me visitar ele. Eu não tenho isso com ele. Ele nunca uhum, foi um bom pai. Mas estamos hoje vivendo. Se eu tiver no momento que eu ver ele, a gente senta, conversa, fica na roda de conversa, mas não tenho aquele amor por ele, não. Se eu falar que eu tenho, eu tô sendo mentirosa. uhum. Então, eu estou entendendo o que tu está querendo dizer, né? A Thaís está dizendo qual é a diferença no tipo de problema na vida quando é um problema com o pai ou um problema com a mãe. Boa pergunta, viu, Thaís? Uhum, Só voltando aqui para eu explicar, para finalizar aqui essa minha linha de raciocínio, e eu vou explicar isso para vocês, tá? tá. Quando eu terminei a sessão, mexeu muito comigo. Nesse dia eu não dormi direito, nesse dia eu passei, o meu corpo, né, somatizou com a sessão, ou seja, as emoções que eu senti foram muito forte mesmo. Eu vomitei, eu tive diarreia, eu tive sensação de febre, eu acordei no outro dia muito mal, com uma tristeza, gente, assim, sabe? E aí eu fiz o exercício que o professor, que o terapeuta passou, fiz lá o exercício.
E um dos exercícios era colocar para fora tudo aquilo que você sentia por aquela pessoa. E eu fiz o exercício. Resu- Resumindo essa parte, né, porque é muito longa, eu coloquei em uma folha e preguei atrás da porta do meu quarto, com a data do dia que eu ia ter essa conversa com a minha mãe. Gente, eu levei 12 meses me preparando psicologicamente para fazer isso. 12 meses. Percebe, gente, que não é assim, ó, ah, vou perdoar, desculpa, perdão. Não é. É muito delicada a questão do perdão. É muito delicado. Depois, gente, de 12 meses, chegou o dia. E quando eu tive essa conversa com a minha mãe, gente, foi assim, uma coisa muito. Não foi nada daquilo que meu pai passou a vida inteira me contando. Mais de 30 anos acreditando em uma coisa que nunca foi verdade. Não foi tudo aquilo que meu pai falou. E a gente teve essa conversa, nós se abraçamos, choramos. Nunca, nunca eu tive essa conversa. Eu não chamava minha mãe nem de mãe. Eu nunca tinha abraçado a minha mãe, nunca tinha beijado a minha mãe, nunca tinha tido nada disso que eu tive nesse dia com ela. E olha como foi assim, ó, num toque de mágica, quando eu tive essa conversa com a minha mãe, que eu resolvi essa questão, porque era a única pessoa, por assim dizer, né? Era a única pessoa que eu tinha uma pendência muito grande. Gente, na mesma semana eu voltei a trabalhar. E nesse mês eu fechei 80 mil reais. Deslanchou assim, ó, que eu fiquei. Se eu soubesse disso, eu não tinha gastado tanto, né? Eu tinha feito isso há muitos anos atrás. E eu levei mais de 2 anos para aceitar que eu tinha um problema com a minha mãe, tá? Então, o que eu estou querendo aqui dizer para vocês que o perdão, ele trava a gente em um nível que a gente não. Aqui, ó. A gente fica só batendo, batendo, batendo aqui nessa coluna e não se desenvolve. E a gente precisa desenvolver, a gente precisa subir de nível, né? A gente precisa subir de nível. Não sei se dá para vocês verem aí, né? Aí eu fiz aqui uma setinha, ó. A gente precisa subir de nível, precisa. Se a gente não tirar os pesos, né? A gente não sobe de nível, a gente precisa aprender. É igual jogar videogame. Quando a gente está jogando videogame, digamos que esse videogame tem 5 fases. Você só vai para a quinta fase se você passar da primeira. Se você está jogando, passou da primeira, está na segunda, e chegou na terceira, perdeu, você não vai na próxima rodada começar da terceira. Você começa de novo da primeira. Não é assim? É assim que acontece com a vida também. Então, quando a gente não libera o perdão, a gente começa, por assim dizer, jogar o jogo da vida. Aí você passa da primeira, da segunda fase, mas a vida não deixa você passar para a última fase, porque você precisa aprender e a vida te joga para baixo de novo, tá? Aí, quando você está chegando perto da última fase, né, da perfeição ali, daquele problema que você resolveu, a vida ela te dá mais um teste, ver se realmente você está preparado para chegar na quinta fase e ganhar esse jogo. Ela te joga de novo para uma situação similar, tá? Então, Nete, quer dizer que eu vou. Mas, Nete, como o perdão pode ter influência na vida profissional também? Lembra que eu falei? Eu gastava muito tempo carregando um peso. Quando eu tinha esse problema com a minha mãe, eu só vivia muito doente. A Fran me conhece há muito tempo, tem pessoas aqui que me conhecem mais tempo. Eu era uma pessoa extremamente doente. Então, quando eu começava a progredir profissionalmente, eu adoecia e, ó, regredia, regredia, gastava horrores, horrores, né? Eu lembro que assim que eu comecei na minha carreira, eu adoeci de tuberculose. Como é, gente, que eu vou ficar falando aqui, ensinando, atendendo pessoas com uma tuberculose, tossindo sangue? Não tinha como. Então, como é que eu ia trabalhar? E em 5 dias eu gastei 6 mil reais com oxigênio. Então,
Tá vendo? O dinheiro, quando eu começava a juntar dinheiro, eu adoecia e gastava todo o dinheiro. Aí voltava, melhorava, aí trabalhava, trabalhava, acontecia outra coisa, voltava, regredia. Então, você, quando carrega o peso, né, do perdão, da falta de perdão, quer dizer, você só vive doente. Pode ver, uma pessoa que carrega muito ressentimento, remorso, mágoa, ressentimento, ela é uma pessoa que não tem energia. Ela pode até ter energia até certo tempo. Depois essa energia, ó, some e ela volta para estaca zero, ela adoece. O dinheiro que ela juntou, ela gasta tudo. Aí ela volta a ter energia e vai com aquele gás todo, como pensa que não desmorona tudo de novo, né? Então, geralmente, pessoas que carregam esse sentimento, elas são mais propensas a adoecerem, tá bom? E lembrando, né, esses sentimentos, eles também causam uma tristeza muito profunda, e a tristeza, ela, e a raiva, o sentimento de vingança, ela fica aqui, ó, dessa região para baixo. Então, olha aonde foi que eu adoeci, né? Tuberculose, bronquite, asma, era todas as doenças que eu tinha, né? E depois que eu melhorei, nunca mais eu tive nenhum tipo dessas doenças nessa região aqui do peito, né? Verdade, o perdão contribui imensamente na nossa saúde física. É isso mesmo, viu, Ellen? E aí, a Thaís tinha me perguntado, qual é as doenças, né? Bem, geralmente, quem tem problema com a mãe, a carreira dela é sempre muito travada. Sempre muito travada. E quando ela tem um problema com o pai, ela é uma pessoa que não tem energia para nada, né? Ela é uma pessoa que não consegue se movimentar na vida. E olha como é interessante. Quando ela consegue, alguma coisa acontece nesse percurso e ela paralisa ou volta para estaca zero. E geralmente ela se relaciona sempre com uma pessoa do mesmo nível que ela, que não progride e que ainda atrapalha ela a progredir, porque geralmente quando você tem um problema com o seu pai, você se relaciona, né, no caso, se for uma mulher, ela vai casar com um homem que ela vai, que ele também tem problema com o pai dele. Olha como é interessante. E ele, por ter um problema com o pai dele, ele não tem a energia masculina completa. Ele carrega uma energia feminina. E se ele carrega essa energia feminina, ele é um homem doente também. Então, como é que ele vai ter energia para trabalhar se ele é um homem doente? Entenderam? É muito louco isso, mas é comprovado cientificamente que é assim que o corpo ele reflete, ele se comporta quando ele carrega essas emoções. No caso da quando é um problema com a mulher ou com o homem, no caso com o pai ou com a mãe. Fez sentido para vocês? Vocês estão passando por uma situação semelhante ou conhece alguém assim, né? Porque, gente, foi só depois que eu resolvi a questão com a minha mãe, foi que a minha vida deslanchou, que a minha carreira cresceu, eu progredi e progredi muito, muito, muito mesmo. Enquanto eu não resolvi esse problema, incrível, como a minha carreira não ia. Então, essa semana a gente vai trabalhar essa questão do perdão, porque ele é assim, um assunto muito delicado. Não vai ser só em uma semana, mas vai dar uma base melhor para vocês. Vocês não vão fazer igual eu, que eu gastei. Fizeram as contas, gente? Fizeram as contas, mais de R$ 5.000 para eu resolver uma coisa que eu estou passando aqui para vocês, perto do que eu gastei é de graça, né? Então, gente, nós precisamos cuidar dessa emoção urgente, o mais rápido possível, para que vocês possam ter uma vida leve, leve, tá? E o perdão também, ele causa muita procrastinação e muita autossabotagem. Então, pessoas que procrastinam, pessoas que se sabotam, né?
quando ela está progredindo na carreira dela, ela volta. Então, geralmente é porque ela carrega sentimento de remorso, ressentimento, mágoa. É muito peso para ela, tá? Então, nós vamos trabalhar isso para que vocês possam deslanchar, desenvolver em todas as áreas de vocês, todos os pilares. Eu falo muito aqui dos pilares, né? O pilar espiritual, o pilar emocional, mental, físico, né? Familiar, e a carreira financeira de vocês, a carreira profissional e o financeiro de vocês são comprometidos quando vocês não, é, por assim dizer, não deixa ir, né? Porque é isso, né? Quando a gente perdoa, a gente deixa ir, né? Flui. Ó, o nome já está dizendo, né? Se você for lá olhar o significado da palavra perdoar, né? E foi comprovado cientificamente também, né? Foi pego dois grupos de pessoas, pessoas que perdoaram, que não carregavam esse sentimento de remorso, ressentimento, né? Mágoa, elas tinham um condicionamento, né? Ou seja, elas foram colocadas para fazer um teste de esforço e elas tinham mais, né, força, mais condicionamento para fazer aquele exercício do que o outro grupo, que eram pessoas que tinham muito ressentimento, mágoa, né, ressentimento, remorso. Então, elas não tinham um bom condicionamento, elas não tinham força física, né, elas se cansaram muito rápido. Então, aí eles foram analisar direito e o que foi que aconteceu ali, né? Qual foi a diferença de um grupo para o outro? Porque quando você gasta muita energia mental, né, com ressentimento, né, com mágoa, com remoer aquele acontecimento, você acaba perdendo a energia física, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Fez sentido para vocês entenderem a importância do perdão? Por que que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente? Fica à vontade. Quer perguntar, Fran? Só ligar aí o microfone, quiser fazer alguma pergunta. Só ligar, se vocês não quiserem ligar a câmera, tudo bem. Não, né, tia? É assim, eu entendi a importância do perdão. É verdade que quando a gente perdoa é bem libertador, você vive em paz. Isso é verdade. Aham. É isso mesmo, a gente vive em paz, né? É algo assim inacreditável, gente, o resultado que a gente passa a colher, né? Quando a gente libera o perdão. E sem falar, né, gente, que não faz sentido você ensinar, pregar, falar para outros sobre a importância de perdoar, de amar, sendo que você carrega um sentimento tão tóxico, né, dentro de você, né? Um sentimento que não combina com amor, com gratidão, né? Não combina com o que a gente ensina, que a gente prega. Não faz sentido isso, né? E lembre-se, né, quando a gente carrega um sentimento desse, ele, ó, aí vem sentimento de vingança, vem sentimento de ódio, de amargura, né? E geralmente pessoas que carregam muito isso, ela tem uma cara fechada, ela tem uma cara ruim, né? Uma cara cheia de marcas, é tensa a feição dela ali na parte aqui do rosto, é muito tensionado, né? E outra coisa, o corpo ele vai se moldando de acordo com aquele peso ali. Eu lembro que eu era bem tensa, né? Eu era bem torta para um lado, porque eu carregava esse peso, né? Esse sentimento ruim com relação à minha mãe. E foi incrível quando eu perdoei minha mãe. Eu tirei uma foto do antes e uma foto do depois. Eu fiquei alinhada depois. Fiquei com meu ombro normal, não fiquei mais torta, né? E ou é o ombro, ou às vezes é o olho, depende, né, qual é a parte do seu corpo que se moldou com relação àquela mágoa ali. E o corpo, ele traz isso, o corpo, ele fica moldado a esses sentimentos que a gente vai desenvolvendo, que a gente não cura, que a gente não resolve e vai deixando para lá. A gente acha que está para lá, mas o corpo da gente está só se configurando, se alinhando àquelas emoções, viu? Então,
esses excessos de doença, excesso de ansiedade, depressão, insônia, dor no corpo, problemas respiratórios, problemas de sinusite, rinite, enxaqueca, fibromialgia, eh, problemas na área ali do útero, né, cisto, me esqueci aquela outra doença que parece um cisto. Enfim, gente, TPM, essa questão da menopausa ter um desconforto muito intenso, tudo isso está relacionado a um emocional muito tóxico, e você precisa fazer essa limpeza para que você possa ter uma qualidade de vida, ter saúde. E foi o que aconteceu comigo, né? Há 6 anos atrás para cá. Gente, a minha vida mudou assim completamente. Vocês não têm noção. Sabe o que é esse mês agora de fevereiro, março, quando meu esposo ia fazer o imposto de renda? Imagina, gente, isso há 10 anos atrás, um imposto de renda com um gasto de saúde, R$ 60.000. R$ 60.000 que meu marido gastou em um ano comigo em hospital, com internação, com remédio, né? Só para vocês terem noção assim de quantos gastos eu tinha com relação à saúde, né? Então, antes de eu me casar, eu sempre tive muito problema de saúde. Aí eu achava assim que quanto mais é, fosse passando o tempo, eu fosse me entendendo melhor, eu ia ficar melhor, não, pelo contrário, eu ia passando os anos, eu ia ficando mais doente, né, de chegar no hospital, o médico dizer assim, ó, se ela não for atendida em 5 minutos, já era, ela não vai resistir, sabe? São coisas assim que eu falava, não, eu não posso viver uma vida dessa, não. Eu quero voltar a viver saudável, né? E eu não entendia o que era que me causava. E eu fazia exame, gente, eu lembro que eu teve um período da minha vida em 2015, ou foi 2014, eu tinha aberto uma empresa. Minha empresa faliu porque eu só vivia em hospital internada e deixava na mão dos outros, e os outros me roubavam, tratava mal os clientes. Então, eu já tive 4 empresas e as 4 quebrou por causa disso. Nunca progredi. Quando eu estava assim no auge, que eu estava assim ganhando bem, aí pai, eu adoeci. Aí eu lembro que foi, eu não sei se foi 2014, foi 2015. Eu fiquei uma semana internada no Hospital Porto Dias, que é um dos melhores hospitais do Pará, né? Que é o Hospital Porto Dias. A diária desse hospital era R$ 1.700, isso ó, em 2014 ou 2015. R$ 1.700 a diária do apartamento lá. E eu fiz exames caríssimos. Aí o último médico que foi lá, ele falou assim, pro César, ele falou assim, olha, a gente vai operar ela para olhar com os próprios olhos, porque a gente já fez tudo enquanto foi exame. Botamos praticamente a tua esposa para o lado do avesso e a gente não descobre de onde de onde vem essa dor, essa febre. E era tudo emocional. E quando meu pai morreu em 2010, eu fiquei uma semana internada também. E nessa internação, eu fiz uma cirurgia porque eu senti uma dor terrível na minha perna. O médico abriu. Literalmente, eu fiz uma cirurgia sem ter nada. Aí ele colocou uma tela para proteger, para ver se aliviava aquela dor, uma tela de prolene, que foi caríssima essa tela, por sinal. E aí me costurou, mandou para casa. Com 2 dias depois, eu voltei para o hospital, muito mal. Tiraram quase 1 litro de pus dessa cirurgia. Então, para vocês terem noção como era a minha vida em hospital, me pergunte quase todos os tipos de exame que se faz em um hospital eu já fiz, só para vocês terem ideia. De tirar sangue até eu desmaiar, de tanto sangue que tiraram para fazer exames, né? Da minha mãe, da minha irmã, quer dizer, ter que brigar lá com as enfermeiras. Gente, vocês estão tirando muito sangue dela, ela já está um nível de sangue baixo e, sabe, assim, confusão mesmo. Isso eu estou contando para vocês, para abrir a mente de vocês, para vocês verem que as doenças, que a vida travada, parada de vocês, não é por acaso, não é normal. Vocês precisam acordar para a vida e ver.
que isso não é uma vida normal, não é digno isso de um ser humano, ficar só prostrado em uma cama, correndo para lá e para cá, atrás de hospital. Isso é perca de tempo, isso é perca de energia, você perde o foco, você perde o fio da meada, né? Tipo, você tá progredindo ali com a sua empresa, quem é dono de alguma coisa aí, né? Ou então é sócio de alguma coisa. Gente, se vocês não melhorarem esse sentido emocional, nada na vida de vocês vai para frente. Nenhum pilar da vida de vocês vai para frente. O casamento de vocês vai acabar. Se não acabar, vai ficar aquele casamento monótono, um casamento que não tem, sabe? Enfim, é a criação dos filhos, né, de vocês, é uma criação meia boca, não é aquela criação em que vocês vão ter filhos que serão adultos fortes, serão adultos fragilizados, né, com as mesmas doenças, repetindo as mesmas coisas de vocês, as mesmas doenças, os mesmos problemas emocionais, a mesma dinâmica da família, de escassez, de problema, sabe? Então, acordem para a vida, né? Lembre-se, o que eu estou falando aqui para vocês, eu queria muito, muito que alguém tivesse me falado há 20 anos atrás. Eu tinha me poupado, né, de muita coisa. Graças a Deus, esse meu casamento não acabou. É assustador que o nosso psiquismo cause. É assustador, pronto. É assustador. E eu teria evitado muita coisa. Se meu casamento não acabou, acho que é porque meu marido me ama muito mesmo, viu? Porque acho que outro homem já tinha me largado. Gente, imagina, R$ 60.000. É muito dinheiro. E isso há mais de 10 anos atrás. Se R$ 60.000 hoje é dinheiro, imagine há mais de 10 anos atrás. Só para vocês terem ideia de quantos gastos o meu marido teve que vender carro, teve que vender casa para pagar tratamento para mim. Tratamento que dava no final, o médico dizia assim, eu não sei o que que a tua mulher tem. Eles falavam desse jeito. E eu sentia de verdade aquilo, eu sentia isso de verdade. Só para vocês terem ideia, o poder que tem a nossa mente quando ela está doente, tá? Então, essa live foi assim, mais assim, para mexer mesmo com vocês, para vocês irem dormir meio bem perturbado, bem mesmo, se você já tá meio louco, vocês vão ficar mais louca ainda, viu? Então, analise, né? Por que que vocês nunca têm dinheiro? Por que você só vive doente? Por que só vive com problema no casamento, né? Com o filho, na igreja, com o relacionamento assim de amizade, não consegue conquistar nada na vida de vocês, o marido de vocês, é, não soma, parece assim que quanto mais vocês dois tenta se unir, mais separado fica, né? Você que é filho, por que que você bate sempre de frente com seus pais, né? Mas lá na frente eu vou fazer uma aula falando sobre isso, né? Troca de papel, né? Eu quero muito que vocês também tenham esse aprendizado, esse conhecimento sobre troca de papel, né? Que às vezes a gente sai do nosso papel, vai para o papel de uma outra pessoa, e isso também causa problemas emocionais e a dinâmica da vida fica difícil, né? Quando você sai do papel de filha, vai para o papel de pai ou de mãe, ou de marido, ou de professor, de juiz, né? Às vezes a gente sai até do nosso papel de funcionária lá na empresa e quer ser o dono, né? Então, só para vocês terem ideia do que esse mundo, ele é muito difícil, mas, porém, ao mesmo tempo que ele é difícil, ele, se tiver alguém te orientando, te conduzindo, ele se torna leve, né? Porque, ó, isso que eu falei para vocês, para eu ter esse conhecimento, né, eu mesma tive que ir lá estudar, pagar muito caro, né? E eu estou passando aqui para vocês porque eu quero de verdade, assim, sabe? De verdade, eu coloquei como um propósito esse ano levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas saiam dessa vida de doença. Porque quando for mais lá na frente, que vocês estiverem saudáveis e eu estiver oferecendo algum curso, alguma mentoria, algum livro, você vai estar bem financeiramente, você vai estar rico, aí você vai dizer assim, eu vou pagar esse curso para lá da NET, eu vou comprar esse livro dela, porque só estou aqui por causa da NET.
tá? Eu quero de verdade que vocês saiam do lugar que vocês estão e prosperem em todos os sentidos da vida de vocês. Prosperem, sentido espiritual, familiar, emocional, físico e financeiro, tá? Eu quero muito de verdade somar na vida de vocês com esse conhecimento, porque eu queria muito saber do que eu sei hoje, do que eu estou falando aqui para vocês. Eu queria muito, muito. Não teimar com a minha terapeuta, porque eu já tinha pago ela, né? E ela tinha dito isso, e eu paguei 500, depois eu paguei 3.000. Depois eu paguei. Tá entendendo? Eu fui pagando. Pelo amor de Deus. Né? Sem... Licença, só uma dúvida. Essa questão que você mencionou da assimetria, assim, no corpo, no rosto, tem, assim, lados específicos? Tipo, por exemplo, a pessoa que é mais torta do lado esquerdo, direito, ou da mesma forma no rosto, Hum, que indica alguma coisa, assim? sim, sim. Como é que consegue diferenciar? Qualquer assimetria que você tem para o lado direito é problema com o lado masculino. Ou é com seu pai, ou é com seu irmão, com seu avô, com alguém do lado masculino que você interpretou o comportamento dele como perigoso, como ruim, do jeito que você interpretou, porque lembre-se, essa interpretação não é da Wellen adulta, é da Wellen criança, tá? E qualquer assimetria para o lado esquerdo tem a ver com a mãe, né? Então, é, essa tipo o olho, a boca, o ombro, a perna, enfim, tudo que é do lado esquerdo tem a ver com a mãe, como você interpretou. Não foi porque a sua mãe ou o seu pai quis fazer aquilo para você. Foi aquela criança que interpretou daquele jeito. E aí o corpo Mas, dela se assim, sempre, moldou. uhum, mas sempre está relacionada aos pais, assim, ou pode estar relacionada a outras pessoas? Primeiramente, são os pais, né? Primeiramente. Depois, depende de quem foi que te criou. Se foi tua avó, ela também te causou essas feridas emocionais. E aí, se foi a avó, né, a mulher ali, vai ser do lado esquerdo. Se foi seu avô, vai ser do lado direito. Mas isso acontece na nossa infância, viu? Por isso que eu digo, primeiramente aos pais, mas depois são aquelas pessoas que a gente convivia. Por isso que eu falei irmãos, tá bom? Porque eu já atendi aqui pessoas que não foram criadas com os pais nem com os avós, foi com irmãos, e o irmão abusava dela, né, por muitos anos. O irmão tinha relação sexual com ela. Então ela tem o lado direito, né, com essa assimetria, mas não foi por causa do pai, foi por causa do irmão, entendeu? Então, a base ela tá tudo na infância, na verdade. E isso é na infância. Porque é como aquela criança interpreta. Por exemplo, a mãe, ela põe você lá, te arruma direitinho, dá mamadeira, troca a fralda, te coloca lá no berço, e por um acaso, por um momento, a roupinha que atualmente vestiu ali, você bebezinha, ela vestiu uma roupa e que está incomodando. E você começa a chorar. Aí a sua mãe vai lá, olha para você. A fralda tá seca, você comeu, não tá com febre, ela não sabe que é aquela roupa que está te incomodando. Aí ela te pega um pouquinho ali no colo, você se cala, aí a mãe vai e te coloca lá no berço. Ela não tirou a roupa, então, quando ela sair, você vai começar a se incomodar de novo. O bebezinho vai começar a se incomodar com aquela roupa. Aí o que que acontece? Você começa a chorar. Aí a sua mãe volta, olha e vê que não está faltando nada. Qual é a interpretação que esse bebê tem da mãe? A minha mãe não está dando atenção para mim. Ela não está atendendo a minha necessidade. Aí aquela criança sente um sentimento de abandono muito grande. Ela não sabe que é um abandono, mas ela sente que aquilo ali doeu muito, da mãe vir e não atender a necessidade dela. E aí ela cresce e toda vez que ela passa por uma situação em que ela precisa que alguém entenda a necessidade dela e essa pessoa não entende, ela lembra desse momento bem aqui que ficou registrado na mente dela, que ela precisava que a mãe tirasse a roupa e a mãe não tirou porque ela não entendeu. Não foi culpa da mãe, mas a criança, nesse momento, criou um trauma chamado
a dor do abandono. E toda vez que ela cresce ali, toda vez que ela passa por um momento em que o outro não atende a necessidade dela, ela volta aciona o gatilho da dor do abandono. E aí ela cresce, morre sem entender que ela tinha uma dor que todo o tempo batia lá, né? Todo o tempo acontecia situações em que ela se sentia abandonada. Por isso que eu digo, geralmente quem tem a dor do abandono, ela casa, ela tem dedo podre, né? Ela só casa com uma pessoa que reforça ainda mais essa dor do abandono, né? Ou amigos que abandonam ela. Às vezes ela fica tão maquiavélico, né? Com medo de ser abandonada, que ela abandona primeiro. Então, geralmente, pessoas que têm essa dor do abandono, ela não tem amizades sólidas. Por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada. Então, ela não tem amigos. Ela só tem conhecidos, colega. Amigos assim ela não tem. Por quê? Ela tem pavor de ser abandonada. Então, para que que eu vou é, manter uma amizade, um relacionamento, né? Então, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se entregar, e quando ela se entrega, quando as coisas estão indo muito bem, ela sai daquele relacionamento, ela abandona a pessoa, porque é nela, o pensamento dela tá, eu vou fazer isso antes que ela me abandone. É muito louco isso, né? Então, o que eu quero dizer é que a base dos nossos problemas emocionais, eles estão ligados lá na nossa infância, e a gente cresce achando que a gente está desenvolvendo esses traumas na fase adulta, mas não é. A gente só está confirmando essas dores, né? Esses traumas da nossa infância na fase adulta. É isso que acontece. Dificilmente você desenvolve um trauma na fase adulta, muito difícil. Esses traumas já estão instalados em você. E de acordo com esse trauma, você se coloca, né? Lembra aqui, ó, você precisa resolver esse trauma. Senão você vai ficar dando, né, o tempo todo com a cara nessa parede aqui. Enquanto você não resolve, você fica batendo nessa parede até morrer. Aí no dia que você entende, aí você progride, aí você sobe de degrau, né? Igual lá do jogo, lembra que eu falei? Quando você sobe de degrau, ou seja, de nível, aí você tá vivendo ali, ok, aí aparece novamente aquela dificuldade que é para você evoluir. Se você não evoluir, você vai ficar batendo nessa parede e não sobe, não vai, não Na segue. verdade, verdade. Na verdade, o desafio assim é lembrar, né? Porque como é algo que está relacionado à infância, então tem muito a ver com o inconsciente, né? Aí Uhum, fica difícil, a gente faz um esforço, mas às vezes fica difícil a gente conseguir assim lembrar. É esse mistério que às vezes vem na minha mente, sabe? Tentar lembrar. Algumas coisas a gente consegue lembrar, mas tem situações, assim como você falou, né? Que acontece com uma bebezinha, por exemplo. Aí é um pouco, é desafiador assim a gente conseguir lembrar. Então é isso uhum, que eu sempre penso que vem na minha mente. Como é que eu consigo lembrar, né? Eu tento lembrar de algumas coisas, mas às vezes é difícil, né? Entendeu? uhum. Mas essa questão de lembrar dos traumas da nossa infância é uma forma que o nosso inconsciente encontra para te proteger, né? Porque doeu tanto aquela infância que lembrar dela faz a gente reacender aquela dor, né? E aí o nosso inconsciente não permite a que a gente volte naquela lembrança da infância. É por isso que é muito comum eu atender pessoas aqui e dizer assim, eu não me lembro nada da minha infância. Eu acho que a minha infância foi boa, porque eu não sinto nada. Quando eu lembro da minha infância, eu não lembro de nada. Na verdade, as pessoas que dizem que não lembram da sua infância, foi a pior infância que ela pôde ter. Porque o inconsciente não está liberando essas memórias, porque foi muito ruim. Foi tão ruim que ele está escondendo elas lá, né? E dentro da terapia a gente trabalha isso, né? É possível, sim, acessar essas memórias dentro da terapia, mas eu digo assim, que existe dois pontos importantes para a pessoa vir fazer a terapia. Primeiro, ela precisa se permitir, né? Ela precisa se permitir. E quando eu falo se permitir envolve muita humildade, né? Lembra que eu não tinha essa humildade, né? Eu não estava me permitindo ser curada, porque a minha terapeuta falou, a outra falou, e eu
convicta de que não. Então, eu não estava me permitindo, e se eu não estava me permitindo, eu não tinha humildade, né? E outra, quando a gente também vai para a terapia, a gente precisa estar disposta a fazer a mudança, né? E às vezes a gente não está disposto a mudar. É como se a gente dissesse para a gente mesmo, "Ah, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim." Né? Então, exige muito esforço da nossa parte de querer sair do lugar que a gente está, reconhecer, né? Que às vezes a gente não reconhece, a gente não aceita, tá bom? É, realmente, tu tá falando, faz todo sentido. É que nem tu tá falando sobre a terapia. Realmente tem que ter, a gente tem que se permitir. Porque eu não acreditava, Net. Não vou mentir. Eu tinha assim, mas como assim, gente? Terapia, isso vai resolver nada, não. Mas aí, o pouco tempo que eu tô participando, eu já vi, senti muita melhora, sabe? Uhum. E eu só tenho a agradecer. E pode ser que um dia eu vou fazer mesmo só eu e você, só no particular. Mas é uma coisa Aham. muito boa, gente, ó. Fez desencadear muita coisa do meu passado. Tem muita coisa que eu lembro da minha infância mesmo, porque eu acho que nem você falou, tá escondido ali. Que aí tem hora que eu Uhum. prefiro que fique escondido, porque é meio sombrio, sabe? Pois é. Mas é isso. Ai, e a Thaís falou aqui, né? É difícil associar o comportamento de hoje a um tipo de acontecimento que originou o trauma. Quando a gente não entende É. assim, Thaís, sobre o comportamento da gente, porque às vezes a gente nem entende como é o nosso comportamento, né? Às vezes a gente nem tem essa clareza, né? Como, se eu não tenho essa clareza, como é que eu vou associar ela a um trauma? Aí é mais difícil ainda, né? É por isso que eu digo, nesse momento você precisa de alguém para te direcionar, para te orientar, né? E um psicólogo, um psiquiatra, ele não vai te orientar da maneira em que você vai na raiz do problema. Ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque quando uma pessoa vai com um psicólogo, com um psiquiatra, ele está sentindo uma dor e ele quer sair de lá sem sentir essa dor emocional. Aí ele vai dar um remédio para você. E pronto, você não vai mais sentir a dor, mas ele não resolveu, né? Eu costumo dizer que é como se fosse assim, ó, a árvore aqui, e aqui você está sentindo as emoções, né? Aquelas emoções. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro, eu sinto uma indisposição, eu sinto um cansaço, eu procrastino, eu me autossaboto, eu tenho a autoestima baixa e não sei o quê, e aí começa, né? Só que isso aqui vem aqui, ó, dessa raiz aqui. E o que é essa raiz? Aí, ó, é uma pessoa que tem muito remorso, muita mágoa, muito sentimento de vingança, né? Muita ingratidão. É uma pessoa que tem uma sensação de abandono muito grande, uma sensação de rejeição muito grande. É um sentimento de exclusão, de troca muito forte. Então, o problema está aqui nessa raiz. Tá, mas aí eu tomo remédio, eu consigo aliviar isso aqui, mas eu não resolvo isso aqui. E isso aqui só se resolve dentro da terapia, né? É os terapeutas que vão nesse ponto aqui, na raiz mesmo do problema, tá? E a Neide está dizendo que já vai dormir. E a gente também encerra aqui. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais disso, participe das lives, dos meus workshops. Sempre eu trago muito conhecimento, muita direção, tá bom? Ou qualquer coisa, mande mensagem lá para mim, que eu estou à disposição para ajudar vocês. E como eu disse, de verdade, gente, de verdade, eu quero muito poder contribuir com a evolução de vocês, que vocês tenham, né, uma inteligência emocional para ter clareza de que direção vocês vão tomar, né, de que a vida que vocês estão vivendo não é a vida normal de um ser humano, mesmo sendo imperfeito, não é, né? E hoje a Fran mandou uma mensagem lá no grupo que eu achei muito bonita, né? A nossa vida, ela é extraordinariamente incrível, e para você viver esse extraordinário, você precisa sair do lugar de onde você está. Se você não sair desse lugar, todo dia a sua vida vai ser bater nessa parede bem aqui, ó.
todo dia. Você não vai subir de degrau, de jeito nenhum, tá certo? Muito obrigada pelo tempo. Eu disse que ia ser 30 minutos, foi 1 hora. Mas é isso, quando a gente começa a falar desse assunto, vai embora. Muito obrigada, boa noite, gente. E a gente vai se falando, vai se vendo. Olhem lá nas minhas redes sociais, sempre eu trago muito conhecimento lá também, tá bom? Beijo, boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau, Fran, Thaís, Natália, Cássia, Wellen e Neide. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.